Recording is on. Então, eu creio que a grande maioria se considera um ser humano, né? Eu acho que todo mundo se considera um ser humano, com algumas exceções, né? Agora, perceba que o ego te transforma num falso ser humano. Todo apegado não é um ser humano, é um pseudo-ser humano. É? Ser humano são, é dotado de certas qualidades que os animais não têm. Tem muitas qualidades que os animais não têm. Os animais eles vivem sob o domínio do instinto. É, mas o ser humano ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Só que ele é um pseudo ser humano. Ele não é um ser humano. Ele adotou como identidade esse ego altamente egoísta, venenoso, altamente autoritário, nervoso, estressado, ansioso, chegando até a ser depressivo e muitas vezes até tiram a própria vida. Isso não é ser humano. Né? Então, esse ego faz com que as pessoas se tornem num pseudo crente em Deus, num pseudo devoto em Deus. Ele acha que ele é devoto de Deus, mas na verdade ele é devoto do ego, é um escravo do ego. Então, se é escravo do ego, não pode ser um ser humano. E depois, ele se torna até mesmo num pseudo-pai, numa pseudo-mãe, num falso filho. Todo mundo acha que não, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, né? Mas, na verdade, é o ego que está comandando a vida do pai, da mãe, do filho. E se é o ego que está comandando, não é um verdadeiro ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. É? Por isso que sempre tem desavença, desarmonia, etc. E também as pessoas se acham responsáveis, honestas. Muito pelo contrário, não são nada responsáveis. É, ele inverte tudo, é um pseudo-responsável. Porque a sua responsabilidade não é com a sua família, não é com o trabalho, não é com as coisas, as suas coisas profissionais. A sua responsabilidade deve ser com Deus, com a sua alma. O que adianta você ter responsabilidade a nível material se você não tem responsabilidade a nível espiritual? Por isso que as pessoas se acham bons pais, boas mães, mas, na verdade, é altamente negativo. Tem sentimentos negativos, não tem amor puro, não tem paciência, não tem tolerância, não tem compaixão, e só fica lá cobrando autoridade, autoritarismo, querendo impor, querendo controlar, etc. E ainda ele se acha um bom pai, é um pseudo-pai, é uma pseudo, mãe, né? Então, quando se tem a responsabilidade verdadeira para com a sua natureza, você é essa alma feita à imagem e semelhança de Deus, puro amor, pura paciência, pura tolerância. E isso sim é ser um ser divino, e não esse pseudo responsável, pseudo. E depois, existem tantas pessoas religiosas, ou então não precisa nem ser religioso, verdadeiros pessoas que se intitulam padre, monge, pastor, rabino, etc., e que são verdadeiras desgraças, né? Porque usam esse tipo de título religioso, mas, na verdade, são apegados, egoístas, materialistas, dualistas. Então, recentemente teve uma notícia aí, né, do padre lá com a, com a mocinha lá, né? Então, são pseudo. Até a felicidade das pessoas, a alegria,
a prosperidade e a sabedoria da pessoa que ela acha que tem, é tudo falso. E depois, o mais importante de tudo, você é um pseudo-você. É? Por quê? Você não é você. Você é um falso você. Você é feito à semelhança de Deus, mas hoje, se você é apegado, você é o ego. Então, é o falso você administrando a sua vida, conduzindo, controlando, é o falso você é, que está é, dirigindo a sua vida. E o falso você, ele é anti-Deus. Por isso que só te leva para longe das qualidades divinas. Então, tem que acabar com essa falsidade. Né? Você não é esse ser falso. E como se acaba com essa falsidade? A gente já vem falando aqui há muito tempo. Só existe uma forma de você acabar com essa falsidade do você falso que faz com que todo o resto que você da sua vida em falso. E as pessoas não percebem isso. E a única forma é calando esse ego. Se não calar o ego, não tem como sair dessa vida falsa. Alegria falsa, tristeza falsa, nervosismo falso, insatisfações falsas. Tudo é falso. Entenda o que é temporariedade. Isso daqui é importante entender. O que é temporariedade e o que é mutante. O que muda, o que transforma. O ego corre e se dedica ao que é temporário e mutante. Tudo que muda e tudo que existe e logo desaparece. É que nem a vida do ser humano, é que nem a sua família, que nem as suas propriedades, e tudo mais que você tem e que existe nesse mundo. Nesse mundo, tudo é temporário, mutante, e uma hora vai desaparecer. Agora, o ego, vê só, o ego se apega ao que é temporário e mutante. Tá certo? Por que o ego se apega ao que hoje existe e amanhã não existe mais? E por que você quer controlar aquilo que hoje existe e amanhã não existe mais? Que raio de controle é esse? É porque você quer controlar o que está em constante mudança. Como que você vai controlar algo que está em constante mudança? Hã? A sua vida, o seu trabalho, a vida dos filhos, tudo está em constante mudança. Como que você vai controlar aquilo que agora é assim, daqui a um minuto já não é mais assim? Como que você vai controlar isso? Não existe como controlar isso. Mas o apegado, como leva essa vida fake e apegada ao inexistente, ao mutante, ele acha que tem controle. Ele acha que está dominando e controlando. Não tem como controlar. Basta pensar um pouco. Vê só o seu corpo. Você consegue controlar o seu corpo? Ele está envelhecendo. Ele está indo para virar pó. Você consegue controlar? Por mais que você faça, sei lá o quê, botox, cirurgia, sei lá o quê, um monte de coisa que as mulheradas, principalmente, né, fazem. Você acha que vai conseguir controlar a sua própria idade para não envelhecer? Não, não tem como. Mas acho que está no controle aí, fazendo um monte de plástica, isso, aquilo. E o mais importante, o ego e seus desejos, quereres, gosto ou não gosto, pode ou não pode, etc., são todos, sem exceção, temporários, mutantes e não existentes. Tudo que você age sobre a base dualista,
quero ou não quero, pode ou não pode, certo ou errado, gosto ou não gosto, tudo isso, sem exceção, é mutante e não existente. Quer dizer, você está querendo, a vida toda você quer controlar, você quer acumular coisas que estão em constante mudança e que não existem. Os próprios quereres temporários criam choques com o mundo e as mudanças temporárias. Não pode haver paz e harmonia nunca. Então, hoje você está bilionário, amanhã você pode estar sem nada. Hoje o seu filho está obediente, amanhã seu filho se torna rebelde. E sempre é assim. Por isso que sempre está estressado, sempre está preocupado, sempre está ansioso, sempre está depressivo, sempre está impaciente e intolerante. Todas as qualidades negativas aflorando. Só que a pessoa não sabe por quê. Não sabe por quê. Será que o apegado não percebe que é o temporário querendo conquistar e administrar o temporário? Isso não existe. Como que algo temporário vai controlar o que não é temporário? Não tem como. Então, será que não dá para perceber que o imutável Deus, que cria e controla o temporário, é Deus? Sabe por quê? Porque o dono do tempo é Deus. O dono do tempo é Deus. O dono dos fatos e das circunstâncias, dos fenômenos e das ocorrências é Deus. Tá certo? Então, com o ego anti-Deus, você quer controlar aquilo que é temporário e mutante. Não tem como. Então, quem manda no tempo é Deus. Quem manda, quem cria fatos, fenômenos e ocorrências é Deus. Deus cria, Deus mantém, Deus destrói tudo que existe nesse mundo material. Então, não é o seu ego. Não é o seu ego. Mas você, a vida toda, é com o seu ego que você quer entrar no campo de atuação de Deus e fica lá tentando, não pode dar certo, não é o seu campo de atuação, é o campo de atuação de Deus, exclusivamente. Quem controla o tempo? Deus. Quem faz criar os fatos, os fenômenos? Deus. Quem faz você se envelhecer? Deus. Por quê? É o eterno, o imutável, que controla o mutável e temporário. Agora, vê se isso é possível. Não, eu quero ficar rico sempre, sem problema nenhum. Não, o temporário não pode tornar nada em absoluto. O temporário não tem a força de fazer com que as coisas sejam imutáveis. Mas só que o temporário ego está querendo exercer a função de Deus e ter plena tranquilidade, e a sua tranquilidade não pode mudar, a sua felicidade não pode mudar, a sua riqueza não pode mudar. Meu, está absolutamente errado, né? Completamente errado. Mas é o que todo apegado está querendo fazer. Usa o ego que não existe, absolutamente temporário, e quer que a sua felicidade, prosperidade, tranquilidade seja imutável. Não tem nem condições de se falar com imaginar uma coisa dessa na vida de alguém. Então, lembre-se, Deus não faz nada contra você. Deus não faz nada para te atazanar, para te entristecer. Deus não faz nada para te estressar, fazer você ficar preocupado ou triste. Deus não faz nada contra você. Deus faz tudo, absolutamente tudo por você. Tudo que Deus faz é
para o seu bem. Tá certo? Mas as reações negativas dos apegados eles ficam nervosos, tristes, estressados, etc., que estão equivocadas, tá certo? Os apegados estão com todos os seus sentimentos invertidos, tão invertidos que não percebem o verdadeiro amor contido em cada fato e circunstância da vida. Não percebe o amor de Deus em cada passo da sua vida. A cada passo da sua vida, Deus está te acompanhando, mas só que você se desvia, porque o ego inverte tudo. E aí passa a agir com aversão a tudo que contraria esses quereres venenosos do ego. Deus faz tudo com amor por você, mas o ego não aceita, fica nervoso, estressado e aí rejeita, fica revidando as vontades de Deus. Não é à toa que se afasta cada vez mais. Então perceba que quando você tem um problema na vida, entre aspas, né, porque problema não existe, mas perceba que quando você tem um problema na vida, a primeira coisa que você faz é o quê? Primeira coisa, não precisa nem piscar os olhos. Você viu um problema, você vai fazer o quê? Procurar uma solução para poder se livrar desse problema. É isso. Todo mundo tem esse mesmo padrão. É todo apegado, né? E essa procura pela solução do problema externo, é porque já está estressado, preocupado, medroso, etc. Se você não estivesse estressado, medroso, preocupado, você não ia buscar solução para o seu problema. Tá certo? Isso significa que toda vez que você enxerga um problema, você já está negativo. Por estar negativo, você acha que aquilo é problema. Agora, imagina um sábio, um desapegado, um iluminado, vê aquilo acontecendo, você acha que ele vai ficar negativo? Não, muito pelo contrário, vai agradecer, vai ficar feliz, né? Porque ele vai poder se iluminar cada vez mais, porque é um grande presente de Deus. Então, faça o que deve ser feito e só isso, ponto final. Isso se ainda puder ser feito. De resto, deixa tudo por conta das vontades de Deus. Não queira solucionar. Você não veio aqui para solucionar nada. Você não nasceu aqui para sustentar a sua família, criar uma família. Você não nasceu aqui para ficar rico, poderoso, famoso. Você não nasceu para isso. Você nasceu aqui simplesmente para silenciar essa mente, esses quereres egoístas e fazer Deus se manifestar na sua vida. Isso que você veio fazer aqui. E pare de ficar procurando soluções no mundo material. Lembra, quem cria o fato que você acha que é problema é Deus. A circunstância quem cria é Deus. Só Deus continua criando coisas no mundo material. O ego não cria nada. O ego não cria nada. Ele só dá causa negativa e quem cria o resultado negativo é Deus. Tá certo? Então, não queira solucionar o fato, o fenômeno e a circunstância. Então, deixe tudo por conta de Deus. Deus criou, ele que vai resolver esse fato, essa circunstância. Por isso que deve deixar tudo por conta de Deus. Saiba que se concentrar, a gente não deve ficar querendo resolver o problema.
Por que a gente não deve querer resolver os problemas? Porque enquanto você está querendo resolver o problema, tá certo? O que você está fazendo? Você está concentrado no problema externo, não é isso? Ah, aconteceu isso. Então eu vou ter que resolver isso. E aí você fica lá tentando consertar, digamos, uma coisa que, me roubaram o carro, sei lá o quê. Tá, que você vai fazer? Meu, faz o que você tem que fazer, chama a polícia ou a seguradora, acabou, ponto final. Se vai encontrar, se vão te pagar, aí é tudo por conta de Deus, tá certo? Então, não fique se concentrando no problema externo. Isso é estar concentrado nos resultados e não na causa. Você tem que estar concentrado na sua causa. O erro está na causa, no quero, não quero, não pode, no apego. O erro está na causa, tá certo? E você fica procurando consertar o resultado. Meu, vai adiantar alguma coisa? Nada, não vai adiantar nada. Então, deixa por conta de Deus e você tem que se concentrar na causa. Para quê? Para quê? Para que a causa negativa se silencie. E aí sim, você se livrou de todos os problemas da sua vida. Então, ao invés de se concentrar nos problemas e ficar pensando que as negatividades nascem dos problemas externos, apenas aquiete a sua mente. Todo apegado é assim, é viciado. É, vê alguma coisa e estou ferrado. É, aí vê o filho fazendo coisa errada, aí caramba, está indo por um mau caminho. Aí fica estressado. Pera aí, né? Você que ficou concentrado nos problemas, aí você concluiu o quê? Que os seus problemas nascem no exterior. Os problemas estão lá no exterior, não estão no seu apego, na sua dualidade, na sua mente. No exterior não tem nada a ver com os seus problemas, tá certo? Os seus problemas são exclusivamente mentais. Só isso. Então, não fique preocupado com o que está acontecendo. Não fique querendo mudar, modificar, melhorar, sei lá o que, controlar nada do exterior. Quanto mais você quer controlar coisa do exterior, mais a sua mente vai ficar agitada, negativa, estressada, medrosa, triste, ansiosa, depressiva, etc. E aí vai ferrar mais ainda, porque tudo isso é criação de causas negativas. Isso tudo, os resultados disso tudo vão sim ferrar, literalmente, atazanar com a vida da pessoa. Então, concentre-se em silenciar esses quereres e aversões e não ficar observando os resultados de forma negativa. Concentre-se em silenciar esses quereres e aversões do ego. Pronto. A solução definitiva dos problemas exteriores está na mente, que deve ser calada. E você concentrou na solução definitiva, que é calar o ego. Pronto, acabou. Você vai ver que nunca mais você vai ter problema. Pode acontecer o que for, você não vai ser mais abalado. O ego é o único vilão de todos os problemas mentais, internos e externos. Então, para com as negatividades e vão parar os fatos negativos também. Portanto, não existe nenhum culpado pelos seus problemas na vida. Mesmo que você esteja lá sossegado, e aí o ladrão vem e te pega lá e leva as suas coisas, ele não tem culpa nenhuma. O ladrão não tem culpa nenhuma.
Por que ladrão não tem culpa nenhuma? Porque você que deu causa. Um dia foi você que deu a causa. Nada acontece, nada causa. Talvez tenha esquecido, mas um dia você deu a causa e está acontecendo a cobrança hoje. Além do que, os problemas da sua vida não é dinheiro. O seu problema da sua vida não é dinheiro, não é trabalho, não são seus filhos, seus relacionamentos. Os problemas não nascem pelas vontades ou pelas maldades dos outros. Você acha que meu filho está indo para o caminho das drogas, sei lá, e aquele meu parente lá pegou o dinheiro emprestado, nunca mais devolveu isso e aquilo, o patrão, o funcionário, sei lá. As pessoas pensam que os problemas nascem das vontades dos outros. Se o outro não tivesse agindo errado, você não estaria com problema. Espera aí, isso não existe, não existe. Os problemas não nascem pelas vontades ou pelas maldades dos outros. O você ego é o único responsável por 100% de todos os seus problemas externos, sofrimentos e negatividades mentais. Tudo causa negativa, efeitos negativos. Então, não tem outra. Não fique nervoso com os outros, triste, estressado com os outros. O único responsável é você. Que você não sabe controlar o seu próprio pensamento, o seu próprio sentimento. Se você soubesse silenciar e se você conseguisse silenciar, quem iria te deixar negativo? O que iria te deixar negativo? Nada e ninguém. Ninguém. Tá certo? Então, negatividades nascem do seu ego mental. Cale o ego. Nunca mais você vai ter negatividade. Só paz, tranquilidade, harmonia, felicidade, prosperidade, puro amor, pura tolerância, pura compaixão eterna. É isso que vai sobrar. Aquilo que Deus te deu, aquilo que você já tem em sua alma. Então, pratique. Não adianta ficar procurando outras formas para se divinizar. Tem que acabar com o ego, de uma forma ou de outra. Seja criativo, pode inventar uma forma qualquer, mas tem que cumprir com esse dever. E percebam que todos os apegados usam os seus quereres e não quereres como verdadeiras armas. Você usa o querer e o não querer como verdadeira arma para atacar a vida dos outros. E você usa essas mesmas dualidades para se depender do seu interesse egoísta, mesquinho, materialista, autoritário. Ou nunca ninguém fez isso? Espero que ninguém mais esteja continuando a fazer isso, mas que todo mundo fez. Fica atacando, usa como arma para atacar e para se defender. Tá, é o que o ego faz, mas o você alma não ataca ninguém e não se defende de ninguém. Você acha que Deus ele ataca alguém? Você acha que Deus se defende de alguém? Se o mundo dele é absoluto, o mundo da sua alma é absoluto, nunca nada muda lá. É puro amor, pura tranquilidade, pura felicidade, pura prosperidade. Não tem que mudar nada. Então você não tem que atacar e nem se depender de ninguém. Mas aí, chega agora aqui, o que você faz todo dia? Só ataca e só defende. Nada aconteceu na sua vida, mas você já está lá na defensiva, né? Nada aconteceu.
e já está lá na defensiva. Por exemplo, está andando, nossa, aquele cara eu acho que é ladrão. Deixa eu até esconder meu celular. Meu, nada aconteceu, você já está na defensiva. Não, se aquele cara se aproximar, eu tenho aquele spray de pimenta, vou tacar spray de. Está atacando, é sempre assim. É, em tudo, em tudo, em tudo. Até dentro de casa usa desses ataques e defesa. Meu, um absurdo, um absurdo. A vida fica sempre polarizada, é sempre polarizada. Uma mente que fica no ataque e na defesa, e usa isso, ele usa esse mesmo sentimento, essas dualidades de ataque e defesa mental, ele vai refletir no mundo exterior. E aí ele fica só atacando e se dependendo do mundo exterior. Mas quando, na verdade, nasceu na mente polarizada. Não é por menos que até dentro da própria família as relações ficam assim, polarizadas. Por quê? Já está impregnado na mente. E o pior, ainda se convence que estão fazendo e lutando pelo melhor para si e para os seus. De fato, isso é o mesmo que estar fabricando e injetando veneno em si, na família e tudo mais. Por isso, pratique calar e neutralizar esse ego venenoso. Pare de criar e se injetar com esse veneno. Lembre-se, você não precisa polarizar nada na vida, muito pelo contrário. Você precisa criar a unidade harmônica da paz, da felicidade, da virtude, da paciência e da tolerância, compaixão e amor puro. Isso que a gente tem que praticar. Enquanto nós estamos praticando virtude, o ego está calado, as dualidades estão caladas. Então, é uma forma também de você praticar e eliminar o ego. E não acredite no que você enxerga com os seus olhos, ligados às dualidades do ego venenoso. Lembre, o ego contamina todas as suas percepções dos 5 órgãos sensoriais, principalmente a visão. Mas uma vez que você cala e elimina o ego, a sua visão só vai enxergar tudo como Deus, assim como Buda enxergou. Todos os 5 órgãos sensoriais serão instrumentos da divina alma idêntica a Deus. Então, pratique com sinceridade calar o ego, e aos poucos passarás a enxergar a base, a causa, a força, as intenções da alma e de Deus. E aí tudo começa a se transformar, porque não existe mais a inversão. Não existe mais a inversão. Então, quando você cala o ego, não existe mais a inversão do ego. E aí você vai começar a enxergar como Deus enxerga, como Buda enxergou. Por isso que é importante. E se você enxerga como Deus enxerga, você enxerga tudo como absolutamente divino. É isso aí, pessoal. Então, não tem outra, tem que praticar mesmo. Então, já que vai usar a mesma energia para o lado negativo, é melhor usar a mesma energia, vida e tempo para neutralizar o ego. E aí a vida vai se divinizar. É isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos.